Seja muito bem-vinda ao Frutificando Juntas, o podcast do Graça em Flor. Eu sou a Érica Veríssimo E eu sou a Virgínia Brito Sena. e hoje vamos conversar sobre um assunto delicado, mas essencial, importante para a vida cristã. Esse assunto é como frutificar na dor. E os versículos que escolhemos sobre esse assunto estão, o primeiro em João 15 e o segundo em Hebreus 12. João 15, 1 a 2 e versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 1 a 2 e versículo 5. E também meditamos em Hebreus 12, 11. Quer ler, Vir? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. E é isso. Então vamos lá? Vamos frutificar juntas? E é isso, e hoje nós não estamos sozinhas, estamos aqui com Beatriz Gonçalves, mais conhecida como Bia do Graça em Flor. E aí, Bia, por favor, se apresente, conte para nós quem é você no Grace and Flower, quem é você no Frutíferas. E bem-vinda ao podcast do Graça e Flor Frutificando Juntas. Você que participa tanto, que sabe tudo de tudo, hoje está aqui, né, participando de convidada. Bem-vinda, sinta-se em casa. É lógico que essa é a sua casa também. Ai, que prazer estar aqui com você, gente, nesse ambiente gostoso que realmente é casa, que nós estamos aqui no final de um dia cansativo gravando, mas muito feliz, estou muito feliz de participar desse podcast, esse projeto que eu vi acontecer. Mas vamos lá, eu sou a Bia Gonçalves, Beatriz Gonçalves, eu sou de São Paulo originalmente, talvez vocês vejam pelo meu sotaque paulistano, se aparecer, vai aparecer, tá tudo bem, mas atualmente eu tô morando em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou mais aprender do que falar aqui, viu. Será? Ô Bia, você já conhecia a Francine? Como é que foi essa sua entrada aí no Grace and Flower? Conta pra gente. Nossa, eu conheci o blog, no começo da minha conversão. Ou seja, há 10 anos. E o blog tem o quê? 10 anos? Então foi bem no comecinho, eu estava Mentira! exatamente, gente. Não, olha, eu não sabia. Nossa, eu tô Ok. aqui pensando, eu só não sabia de você, hein? Só não sabia Aham. como foi que você conheceu Graça em Flor. Olha que legal. Nossa, e no começo da minha conversão, sempre fui de igreja, mas assim, minha conversão real, digamos assim, eu estava muito modo: "Preciso estudar a palavra, preciso entender", e na época não tinha muitos blogs, né, principalmente esse ambiente feminino cristão como referência, então eu sempre buscava pesquisando ali no Google e achei o Graça em Flor e acompanhava desde então. Eu ia e voltava, porque eu costumava consultar alguns temas que, enfim, tinham os textos ali, feminilidade, estudo da palavra e tudo mais, leitura, tantas coisas assim. Mas a pandemia foi onde eu me aproximei e fixei de verdade, nos estudos, sabe, do Tiago Sem Frescuras, que inclusive está no YouTube, foi onde eu aproximei e fiquei. Agora olha só que legal, né, depois de anos conhecendo o blog, lendo os textos, no YouTube maratonando tudo, hoje eu tô aqui dentro do ministério e inclusive toda semana estou lá editando os vídeos, subindo depois com uma qualidade melhor, e isso me deixou muito emocionada essa semana de fazer parte desse ministério. Então eu faço um pouquinho de tudo aqui no Graça, faço a gestão de projetos, gestão da equipe, fico chamando as meninas para a gente postar os textos no dia, faço as postagens junto com a minha querida amiga Bruna, ou a Buia, nossa designer maravilhosa, faço a gestão dos materiais e entregas no Frutíferas, tem muita coisa, mas eu amo demais o que eu faço, gente, muito bom. Você tem arroba, Bia, para quem quiser seguir aí seu trabalho, seu ministério, seu arroba é o ministério também ou é pessoal? Como é que é?
É pessoal, é Beatriz Goncalves BR, bem facinho, Beatriz Goncalves BR. Eu falo que eu faço desse cantinho caótico do mundo digital ser um cantinho de descanso, pra gente realmente encontrar o nosso verdadeiro descanso que tá no Senhor. Então, se você quiser acompanhar, vai ser um prazer. Aê, muito bem. Agora que nós já conhecemos um pouquinho da nossa convidada, vamos mergulhar nesse assunto pesado, né? Bastante gostoso de falar numa segunda-feira, que nós gravamos na segunda-feira, caros ouvintes. E aí, mas é isso, necessário. Como diz não sei quem, não vou lembrar agora, se está na Bíblia é porque precisa ser discutido. Então, vamos lá. Frutificando na dor. Então, nós lemos lá na no João 15, né, nós somos as videira não, nós somos os ramos, Jesus é a videira. Não se assuste, viu, Bia, a Érika fala um monte de baboseira, mas sai coisa boa, viu, é só o cansaço concentrar aqui. Mas e aí? Então, usando essa linguagem de jardim, já que nós estamos no Graça em Flor, no Frutificando Juntas, o que que é a poda espiritual, né? Vamos explicar um pouquinho para o nosso caro ouvinte o que que seria essa poda espiritual. Quem gostaria de falar aí? Acho que a Bia pode falar. Vamos dar lugar para ela primeiro. Olha, eu só Nossa. quero, fazer aqui uma acrescentar. A Érica leu ali, João, faltou o versículo 5 naquela leitura. Eu vou ler aqui pra gente rapidinho, que fala: "Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada". Eu li aqui na versão da NVI, que é um versículo muito importante, né, que vai falar sobre nós permanecermos, porque sem Jesus a gente não consegue dar fruto. E isso faz parte aqui do nosso assunto também. Então pode falar, Bia, que você pode nos dizer um pouquinho aí sobre essa poda espiritual. O que que seria isso na vida de um crente, né, do cristão que está ali em Cristo, essa poda, porque ela é necessária, porque ela acontece ali. Gente, é um tema muito delicado, né, tem tantas coisas, mas eu acho que se eu fosse tentar resumir, talvez, em uma possível explicação, pra mim poda, quando eu escuto essa palavra de poda, principalmente poda espiritual, eu acho que é esse processo de nós sermos mais parecidas com Cristo, para que nós possamos frutificar mais nele. E esse processo de sermos mais parecidas com Cristo, então a santificação, né, que ocorre ali por meio do Espírito Santo agindo em nós principalmente, não é um processo fácil e pode ser que seja dolorido. Se a gente for pensar na nossa caminhada cristã, ela é cíclica. Nós passamos por vários ciclos, várias estações. Eu gosto muito desse termo, eu gosto muito de falar sobre isso. Acho que aqui no Graça tem muito a ver sobre isso, inclusive. A gente passa por várias estações para nós florescermos e inclusive depois frutificarmos, mas tem a estação do inverno, tem a estação da poda, para tirar tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que de alguma forma está impedindo que nós possamos crescer e florescer em Cristo, inclusive em permanecer em Cristo. Então, acho que se eu fosse tentar de uma forma resumida seria isso, acho que esse processo de santificação que não é fácil, mas que é necessário para que a gente possa frutificar ainda mais. É o que a Bia falou, como a gente precisa parecer com Cristo, é muito difícil para nós ainda, pecadoras caídas, que temos, o pecado ainda operante. Nós já temos uma nova natureza, porque nós somos nova criatura, mas ainda tem esse pecado que a gente precisa matar, né, que a gente precisa renunciar, é aquela roupa que a gente precisa tirar e renovar. Então, parecer com Cristo, para nós ainda, com o pecado atuando aqui, ele é difícil. É por isso que Jesus vai completar essa obra, né, no dia de Cristo, quando nós realmente estivermos, na eternidade, isso será completo. Nós seremos como o Senhor é hoje, né, como Cristo é. Mas aqui ainda é muito dolorido, porque nós precisamos ser cortadas, ser podadas para sermos santificadas, deixar mudar o foco, a visão, as coisas que às vezes nós, temos um amor que está no lugar errado, e aí o Senhor às vezes tem que podar, tem que tirar para a gente, né, tirando aqueles, acho que Hebreus vai falar também, né, sobre o pecado que está tão perto de nós, então tem que ir tirando essas coisas, a gente ir olhando para o Senhor, é o autor e consumador da nossa fé e deixando o pecado que é um embaraço para nós mesmos, para que a gente possa frutificar, senão não tem, a gente fica estagnada ali na vida cristã, não consegue crescer, não consegue amadurecer,
nas coisas que nós precisamos para agradar o Senhor, para viver em comunhão com a igreja. Então realmente um processo bem delicado. E esse assunto, uma amiga minha, ela até sugeriu para nós, né, e eu falei para as meninas aqui que ela estava escutando, eu acho que foi o primeiro ou o segundo episódio, e ela estava falando que ela não gosta de podar. Aí ela falou assim: "Ah, isso poderia até ser um assunto, né, que eu tenho que podar aqui as minhas plantinhas e eu não gosto de podar. Parece que, sabe, eu não queria fazer isso, mas eu sei que é preciso, porque vai ficar mais bonita, né, vai crescer, vai florescer mais, vai frutificar se for uma árvore frutífera". E só que não é legal. E ela fica pensando talvez, pra Deus também não seja assim porque Deus também sabe que vai infligir essa dor, mas ele sabe que a dor para nós é necessária, né, porque a dor ela nos ensina muito quando nós estamos nessa fase de dor, de luto, às vezes de tristeza, dessa, né, de tirar realmente algo de nós que está nos atrapalhando a ter essa vida mais santa com o Senhor. Realmente é difícil, é complicado, mas é totalmente necessário, porque senão a gente realmente não consegue frutificar, florescer, estar mais bela, e precisamos disso na nossa vida cristã, que é um cuidado do Senhor também por nós. A gente vê que, como fala lá no versículo de Hebreus, a disciplina, que é, né, essa poda é uma disciplina do Senhor, porque ela vai nos reajustar. E na vida, hã, nossa, por exemplo, de mães, quando nós temos que disciplinar nossos filhos, a gente faz assim, não faz com: "Nossa, que alegria, né, vou ali disciplinar meu filho". A gente faz às vezes com dor no coração, mas a gente sabe que é tão preciso para a vida deles, para eles amadurecerem nas coisas que eles precisam, aprender aquilo que eles precisam para a vida. E no momento não vai ser bom, não vai ser legal. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser chamado atenção, ninguém gosta de perder nada, mas a gente vê que isso vai frutificar, vai trazer frutos de justiça e paz. Olha que maravilhoso. Então, se o Senhor não fizer isso, não tem como a gente receber essa, né, frutificar justiça e paz, que é o que o versículo vai falar. Então, no momento, não é bom, não é gostoso receber isso do Senhor, mas a gente consegue lembrar também que todas as coisas vão cooperar para nosso bem. Então, todo esse processo que a gente vai passar vai ser maravilhoso para nossa caminhada e a gente vai olhar para trás e ver que bom que isso aconteceu, porque se não tivesse acontecido, a gente não teria amadurecido e não teria sido usado pelo Senhor também para a obra, para o trabalho, para aquilo que Ele Uhum, tinha para nós, né. uhum. Eu Eu acho que acho que essa até é opa, quer pode falar. falar? Eu acho que essa é a nossa diferença, né, a gente saber que nós vamos olhar para trás, lá na frente, e falar assim: agora eu entendi". Nem que isso seja na eternidade, né, nem que isso seja no final da nossa caminhada cristã, nós vamos olhar para tudo isso e falar: o plano de Deus era bem melhor que o meu, eu precisava disso". "Ah, Érica, mas é a morte do ente querido, como que isso?" Sei lá, Deus usa e ele é Deus, ele não precisa explicar, o oleiro, né, não precisa se justificar para o barro, então não sei como. Então é isso aí. Você sabe que, Virgínia, você falando da amiga que queria podar as plantinhas, eu tenho minha bebê de 4 meses, e ela tá com cabelinho de quando ela nasceu ainda, né, porque ainda não caiu, então tá bem irregular, tá com um monte de falhas, atrás tá super, irregular, com pontas, uma maior que a outra, e eu não quero cortar. E todo mundo que olha para o cabelo percebe que precisa cortar, e eu falei: "Eu não quero, eu não quero". Mas por que que eu não quero? Eu acho que ela vai perder os traços de recém-nascido, aquele cabelinho que nasceu com ela, né, e tá todo mundo até a minha amiga que é cabeleireira falou: "Você precisa cortar para ele ficar cheinho, para ele ter Uhum. força, não sei das coisas, sei das quantas". Exato. E aí eu fico assim: "Nossa, eu não quero cortar, porque ela vai perder os traços de recém-nascida, de bebezinho, de chucu-chuca, né". Mas é isso que Deus faz com a gente, ele quer que a gente cresça, quer que a gente, tenha maturidade, quer que a gente, viva o novo, né. E aí, às vezes, você fica com medo de perder a sua essência, igual eu com medo de cortar o cabelinho da nenê para, né, não deixar de ser bebê.
E aí eu acho que, Deus faz isso com a gente ele fala assim: "Tá na hora de mudar, tá na hora de deixar o velho e ir para o novo". Então isso faz muito sentido. Bia, pode falar, eu te interrompi aquela hora. Você sabe que eu estava pensando aqui, ainda mais vocês são mães, com certeza vocês vão entender muito mais, mas tem uma ilustração que a gente usa bastante nessa questão, de falar sobre dor, de falar sobre o cuidado de Deus, Ele sendo o nosso pai, mas eu acho que é muito semelhante a quando tem que dar injeção, ou então a vacina. A criança não vai entender ele na hora porque você está fazendo isso, e pela perspectiva da criança, do bebê no caso, é só a dor, é o choro, é aquele olhar de tipo assim: "Meu Deus, mas por que que você tá fazendo isso comigo?". É claro que ela não vai ter ali a totalidade, todo a instrução, digamos assim, ela vai sentir a dor naquele momento, mas pra vocês são mães, para os pais que estão ali, sabe que vai doer, mas é importante que isso aconteça, porque você vai ficar mais saudável e tudo mais. Eu acho que essa é uma das aplicações que a gente pode fazer com a poda. A gente não pode de jeito nenhum falar que: "Ah, faz parte e a gente precisa aceitar como se não fosse trazer dor", mas o propósito disso, sabe. Gosto muito, muito, muito da frase da Elizabeth Elliot, inclusive a capa do livro, né, "O sofrimento não é em vão". E quando eu estava lendo essa passagem de João, até inclusive estudando para escrever, inclusive uma das devocionais do Frutíferas, gente, eu sou assim, eu confesso, eu sou muito menina da cidade. O que que isso quer dizer? Eu para meu contato com a natureza é muito limitado, então assim, uma videira, eu fui anos ver pessoalmente como que é uma videira. E aí estudando ali sobre essa questão da videira, porque é muito característico, né, é muito específico, assim, por que que o senhor colocou essa ilustração de videira? E eu achei tão interessante, quando eu estava estudando sobre isso, a questão da videira, quando você olha para uma videira e vê aquela coisa grande, cheia, você acha que é a coisa mais bonita do mundo, né, que tá até decorando, assim, ela tá com os ramos ali enormes e tal. E aí uma roda de conversa estava ouvindo uma história que eu achei muito interessante. O jardineiro estava chegando lá e falou assim: "Nossa, tá grande, né, mas assim, tem que podar". E aí a dona olhou e falou assim: "Não, mas tá muito bonito, por que que eu vou podar? Pra quê? Olha só como o os ramos estão bem espalhados e tal". Resumidamente, gente, a videira estava linda, estava cheia de folhas, estava tudo maravilhoso, mas tem uma coisa que o jardineiro falou de parte técnica que se aplica muito ao que a gente está falando aqui, que é nós precisamos cortar isso, porque se essas folhas, essas flores, esses frutos, não ficarem perto da videira ali, do caule, elas não vão ser doces, elas vão ser amargas. Então quanto mais longe, mais amargas elas são, quanto mais perto, mais doces elas são. E aí, obviamente, né, olhando para esse texto de João, não tem como a gente não refletir nisso, essa poda foi necessária, ainda que ela esteticamente estava muito bonita, mas ela estava perdendo o propósito dela, ela ia produzir frutos amargos que iam ser jogados fora. E aí quando a gente olha, esse pedido de permanecer, né, em Jesus, eu acho que é isso, nós estarmos tão pertinho dele, a ponto dessa doçura estar em nós e a gente poder frutificar isso, né, seja no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa vida em comunidade, na nossa nosso círculo de amizades, na nossa família, esse permanecer é difícil, mas eu acho que o ponto chave é a gente entender que essa poda não é um castigo, mas é uma ação de um Deus que é muito amoroso. É a ação de um Deus que está trazendo a gente para perto, está cuidando da videira, está trazendo a gente para mais perto dele, né. Então acho que essa é uma aplicação que, assim, demora para a gente fazer enquanto a gente está sentindo a dor, mas saber que tem esse propósito da gente ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus, que produz frutos doces, eu acho que isso é incomparável. É isso mesmo, né. E é muito bonito saber que não é realmente para nossa para destruição, né, mas esse estar próximo mesmo que você falou que é muito bonito saber que o Senhor nos aproxima. A dor aproxima, a gente vê que não tem jeito. Quando a gente tá tem até um hino que a gente cantou domingo da igreja, e eu conheci ele faz bastante tempo, ele é bem curtinho, assim. Você vai cantar? Ah, não. Cantar nesse podcast sou só eu, pode parar, que é isso? Ah, Fala, não sei se não, vocês conhecem, eu não não sei vai quem que é o pegar o meu lugar. autor. Não vai pegar Não. o lugar. Cantando. Fala que quando a vida tá mais calma, sem nada a preocupar, a gente retira o olhar de Deus e até esquece de orar. Mas quando negras nuvens vêm ameaçar, ansioso eleva a voz a ti e ouves o meu clamar. Preciso do Senhor, quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor.
quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração, preciso do Senhor. Então vai falar que às vezes a gente está com a vida, digamos assim, boa, naquela fase que a gente tá melhor, assim, aí às vezes dá uma desviada do olhar, dos nossos propósitos, às vezes, e vamos deixando umas coisinhas meio de lado. Mas aí quando vem o vale da sombra da morte, vem aquela dor, vem aqueles momentos difíceis, é que a gente vai, se apega, olha de novo para o Senhor e vai na palavra e ora e se derrama realmente perante o Senhor e a palavra. Então, ele não tem jeito. Eu não lembro qual teólogo que falou que parece que no sofrimento Deus grita, digamos assim, que a gente ouve muito mais a voz do Senhor na dor do que nos dias que estamos melhores. Então, não tem como, tem que o Senhor tem que infligir dor, por causa que a gente só consegue, digamos, aprender assim, infelizmente, por conta do pecado, a gente só consegue reajustar o foco realmente quando a dor vem. Mas é maravilhoso, porque essa dor ela traz benefícios para nós e não malefícios. Por isso que realmente só o cristão vai entender que o sofrimento não é em vão, que a dor não é em vão, que a gente consegue passar, que nem a Bia falou, a gente não vai desprezar a dor, a gente vai ficar: "Ai, feliz, maravilhosa, estou passando por um momento horroroso". Lógico que a gente é chamada a glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida, mas nós vamos sentir a dor. A gente vê os salmos, quantos salmos tem aí de dor: "Senhor, socorre-me, até quando?". Os brados, assim, né, o clamor realmente do crente vai estar perante o Senhor, mas a gente vai conseguir passar, por esse momento sabendo que dias melhores virão, que tenha esperança, que nós vamos realmente sair desse momento e vamos estar transformadas, para frutificar mais, para estar mais perto do Senhor, para realmente abandonar aquilo que a gente não precisa. Então é muito Eu necessário para nossa vida. agora eu perdi, não sei se foi a Bia ou você, Vir, que falou que, a gente às vezes não percebe que é Deus cuidando, e é isso mesmo, né. Porque Uhum. qual pai que vai querer o mal para o filho? Então, se você é filho e tá passando pela poda e pela prova, pelos É. 2, né, se você é filho e tá passando por isso, pelo luto, pelo sofrimento, é porque é cuidado de Deus. É difícil, estava conversando com pastor, e o filho dele falando que, questionando sobre isso, sobre a aprovação separa bênção, porque jovenzinhos, eles ainda têm muito a aprender, né, estão começando agora na vida cristã. Eu acredito também que tem que ter um pouquinho de maturidade para entender que esse sofrimento nunca é em vão, porque um novo na fé, às vezes, vai vacilar, e tá aí o nosso papel, né. Eh, o Frutíferas te ajuda a estar dentro da Bíblia e ver o que falar nessa hora, na hora de aconselhar, mas, falta um pouquinho de maturidade, e ele: "Como assim?". Porque o pai contando que na época do seminário, eles, não tinham dinheiro para comprar uma bolachinha para ele, e ele falando assim: "Como isso pode ser uma bênção? Vocês passando necessidade, como é que isso foi uma bênção?". E ele realmente não conseguia entender, mas os pais sabiam que essa realmente era a maior prova, né, da vida deles, de que eles deveriam seguir no ministério, e eu achei interessante o jovenzinho lá o filho do pastor com essas dúvidas: "Como assim?", né. E eu acho legal porque lá na frente, né, quando se ele, Deus quiser não desviar, né, lá na frente ele vai entender: "Nossa, meu pai tinha razão", né, aquela época que eles não tinham dinheiro para comprar uma bolachinha para mim, foi uma época de bênção, foi uma época de crescimento para a nossa família. Então é isso, quem Uhum. está em Jesus é cuidado mesmo. É difícil, jovenzinho. Ninguém deveria perder a mãe, né, ainda mais perder a mãe jovenzinho. E aí elas ficam perguntando, a pessoa que perde a mãe jovenzinha fica perguntando, eh, "Mas e aí, e por quê? E como? E por que eu?". É o que Jó se perguntava, né, "Mas o que que eu fiz de errado?". O que que eu fiz para merecer isso, né? Então, mas aí o que a gente pode aconselhar, e graças a Deus, Deus tem dado pessoas para aconselhar na comunidade da igreja, na comunidade local, é que tudo isso que eles estão passando, que as pessoas passam no luto,
por mais doloroso que seja, de um acidente, de uma doença terminal, é para o benefício deles, é porque ele ama, né, e eu acredito que aquela pessoa que tem Cristo, ela sente-se confortável quando ouve: "Deus me ama". "Ah, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, mas Deus me ama", entendeu? "Ah, hoje eu não posso andar mais por causa do acidente do carro, mas Deus me ama". Eu acho que isso é o suficiente, né. E é isso, a dor, ela é um cuidado. Demora um pouquinho para se perceber isso, né, até quem é maduro na fé, vai demorar um pouquinho, às vezes demora menos, mas a dor, ela não é o fim, ela é o meio que nos aproxima mais dele, né. E você sabe que essa frase inclusive que a Vi citou, da questão de C.S. Lewis, né, é "O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido". Eu acho que uma das coisas que acontece nesse tempo de dor, de poda que a gente tá falando aqui, é que inevitavelmente nos mantém sensíveis ao Senhor, sensíveis ao que Ele quer fazer em nós, sensíveis a ouvir Ele, né, que nem a gente falou aqui. Às vezes a gente fica um pouco surda ou até mesmo cega com o que tá acontecendo, e aí eu gosto de trazer também para o nosso contexto de mulheres modernas, então nossas agendas cheias e as demandas para fazer, filho para cuidar, e aquela madrugada que o filho ficou doente, ficou acordado, ou então aquele trabalho, aquele projeto, são tantas coisas que a gente fica naquele modo automático, assim, acabamos, enfim, nos distraindo, e quando acontece esse momento de dor, acho que a gente fica muito mais sensível até para que nem a gente tá falando aqui, voltar para mais perto dele, ter esse relacionamento restabelecido. E eu acho que uma das coisas que é muito importante pra gente, por incrível que pareça, né, tem até o trocadilho de palavras, desfrutar desse momento de poda, é possível, mas é difícil, é a gente entender qual que é o propósito dessa poda, por que que ela tá acontecendo. Então, falando de um contexto em que nós estamos cansadas e sobrecarregadas, a gente às vezes tem que ser podada por questão de idolatria. Idolatria seja ao dinheiro, idolatria seja ao que eu faço e sustento tudo, sustento minha vida, idolatrias, isso é muito comum infelizmente ao casamento, o casamento é tudo, idolatria aos filhos, à família, enfim. Então a gente precisa ser podada nisso também. Idolatrias que, infelizmente estão muito mais presentes no nosso meio, dessa autoprodutividade, fazer o tempo todo, eu sou o que eu faço e tudo mais. Ou então até essa poda na questão de autossuficiência, eu me basto. Às vezes a gente faz isso, a gente não costuma confessar com tanta clareza, mas algumas ações nossas mostram isso, essa, autossuficiência. E aí vem o Senhor com a lâmina bem pertinho cortando e dói, mas como é necessário para a gente voltar aos nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas orações ficam mais, sensíveis, as nossas lágrimas, né, ficam até um pouco mais intensas, mas como é necessário para que a gente possa se voltar para esse Deus que é amoroso, esse Deus que é soberano, esse jardineiro que cuida. Tem muita diferença entre, que nem a gente costuma comentar aqui essa ilustração, entre um canteiro, que você deixa crescer, faz o que você quiser, ou às vezes não faz, e deixa crescer, cresce e atrai bicho, sujeira e lixo. E muita diferença de um jardim, que nem a gente comentou aqui, dá trabalho podar. Dá trabalho cuidar, dá trabalho porque você tem que estar ali observando o solo, o nutriente, o que está sendo nutrido, a raiz, se ela tá boa, se ela não tá. Mas quando é bem cuidado, bem cultivado e guardado, que nem a gente vê em Gênesis inclusive, e esse é um chamado que permanece em nós inclusive atualmente, esse cultivar e guardar, a gente vê essa planta, essa flor, essa árvore, enfim, mais saudável. E olha só, quando vier a tempestade, a raiz dela tá firmada no lugar certo. Então quando vier o caos, a tempestade, aqueles raios e trovões, ela pode balançar, ela pode até perder as folhas, as frutas podem até cair, mas ela permanece firme, ela permanece sólida, firme na rocha que é Cristo Jesus. Então acho que esse é um propósito muito bonito. Eu sei que é muito fácil falar aqui, às vezes a gente nem tá passando por esse tempo de poda, mas eu acho que é muito necessário a gente voltar os nossos olhos a essa esperança que nós temos em Jesus, né. Esse nosso jardineiro fiel que cuida de nós apesar da dor, mas também que nos ajude a frutificar cada vez mais. A poda é o ensino de Deus. O sofrimento é o deserto do Senhor. É uma musiquinha, mas eu não lembro como é que é o ritmo, então não vou cantar agora não.
O sofrimento é a escola do Senhor. Eu esqueci como é que é a musiquinha. Nós temos, meninas, exemplos bíblicos. Nós já falamos de Jó, mas ele não foi o único a atravessar o deserto e poder lá na frente dar toda glória e honra a Deus. Vocês lembram de mais algum exemplo bíblico gostariam de falar? Tá lembrando? A Virgínia é uma enciclopédia bíblica viva. De quem você lembra aí, Vir? Então, eu lembro de José, que José passou Deus mostrou coisas para José quando ele era jovem, e ele estava lá com seus irmãos, então parecia que ele meio que se gabava, né. Lá: "Ai, eu sonhei isso e aquilo", era o preferido do pai, tinham várias coisas na vida de José. E quando ele é vendido e vai para o Egito, ele fica preso. E nessa prisão, com certeza, foi esse momento de poda na vida de José, para um amadurecimento, até para ele, no futuro, ser aquele irmão que reencontra os seus irmãos que o venderam, que foram injustos com ele, apesar das atitudes dele, né, nada justifica você vender o seu irmão ou querer matá-lo. E lá no futuro ele poder perdoar a família, poder demonstrar amor aos irmãos, trazer para perto dele, olha que legal, né, trouxe a família para perto novamente, ele sentia saudade de estar com o pai, com os irmãos, e realmente perdoou, porque quando o pai dele morre, os irmãos ficam ali: "Ai, agora o José vai fazer alguma coisa, não é possível". E ele: "Não". E José entendeu também que ele estava ali com um propósito. Deus levou ele para aquele lugar, porque era o propósito de Deus José estar no Egito e dar a ele a interpretação daqueles sonhos do faraó e ele ser colocado naquele lugar para o bem da nação, do povo, do mundo todo naquele momento. Então, a gente vê como José, né, um jovem que foi preso, passou por aquele momento, Deus deu aquela sabedoria e ele pôde fazer tantas coisas e principalmente frutificar nesse momento, de dar aqueles frutos do perdão e de acolher e de receber a família de volta. E sabe, pensando agora, eu estava pensando um pouquinho sobre Ruth, porque Ruth a gente pode pensar, ela não foi uma cristã, mas ela se converteu depois e ela passou por esse luto ali na perda do marido e indo para uma cidade diferente da sua, estando ali com a sogra também, demonstrando esse amor. Com certeza ela passou por um deserto ali até conhecer ao Senhor e naquela caminhada, para ela também poder ser quem ela foi na história de Cristo, principalmente, que é uma coisa, assim, maravilhosa. Então olha como o Senhor faz ali nos tira de alguns lugares do nosso conforto, pensando em José. Olha, José ele era amado pelo pai, então, sabe, tirou o conforto dele, tirou o lazer, tirou a família. Às vezes nós somos tirados de perto de pessoas que nós amamos, ou, desse conforto, desse lugar assim, sabe. E Deus mexe com a estrutura toda, por isso que dói, porque às vezes a gente é arrancado mesmo, né, pela raiz de um lugar e colocado em outro lugar, para que a gente possa dar fruto. Então é maravilhoso ver como o Senhor fez isso na vida de homens e mulheres que nós temos registros na Bíblia, e de nós, assim, de pessoas que nós conhecemos, que estão mais próximas, e faz as nossas vidas também. Depois a gente começa a olhar para trás e ver: "Olha como o Senhor nos podou nisso, nisso, naquilo", e como, nós mudamos para a glória dele. José nos ensina também na história que eu tenho, na lição, na verdade, que eu aprendi com José, é que a gente deve ser instrumento de bênção, porque ele poderia fazer um monte de coisa com esses irmãos traidores e fanfarrões, né, mas ele escolhe, ser instrumento de bênção de Deus e obedece a Deus e faz com que seus irmãos sejam bem recebidos e tal. Ser instrumento de bênção também, porque ele poderia olhar para os irmãos e dizer: "Nossa, eu sofri tanto na mão deles, sofri tanto por causa deles", e aí ele poderia pegar ali a vingancinha, né, e não foi isso que ele fez, realmente foi ótimo exemplo. Bia, outra enciclopédia bíblica. Mulher do pastor, gente, olha, eu vou te contar uma coisa. Mulher de É. pastor no Graça em Flor tem o Graça em Flor tem 10 voluntárias, tem 12 mulheres de pastor no Graça em Flor, eu nunca vi, o negócio sai brotando.
Isso quer dizer que nós carecemos de muita oração, gente. É, Por olha favor, aqui, as mulheres do pastor por que favor. pastor do Graça em Flor. E mo Orem, orem. Vamos fazer essa campanha. é, Nossa, eu acho que um misto, assim, se fosse pegar, talvez Davi, né, gente, os salmos, assim, a gente vê, teria que fazer até um estudo, ó, até uma ideia de devocional frutíferas aí. aí, ó, tá vendo? Salmos, A Bia não para de trabalhar um minuto, olha claro, só, gente. misericórdia, preciso descansar, Senhor. Mas é que eu achei interessante, assim, se a gente fosse fazer um estudo desses salmos, assim, ver quais são esse processo de poda, né. Então a gente vê os salmistas, né, mas Davi também, pedindo socorro, misericórdia, ou então esse coração renovado, esse coração cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu acho que, se a gente for olhar para a história de Davi, né, e tudo que ele passou, assim, o processo de poda dele foi intenso, né, gente, assim, muito intenso, porque ele enraizou o coração em lugares muito errados, então pensa, quanto mais longa a raiz, mais difícil o negócio. Mas aconteceu, eu acho que ele é um exemplo bacana, assim, e uma das coisas que eu tenho aprendido, inclusive, acho que até abrindo parênteses, nesse momento de poda, eu acho que a gente pode correr um perigo de ir para um lado, mas também a gente pode aprender a ir para o outro, que é o quê? A gente falou aqui, né, estamos nesse lado da eternidade, nós vamos passar por dores, a vida não é fácil. Então a gente ou nesse tempo de poda, de dor, sabe, quando aperta assim, ou a gente pode ir para murmuração ou para lamentação. Acho que quando eu aprendi isso, me ajudou muito, inclusive, a me aproximar mais do Senhor nesse tempo de dor, porque antes eu ficava assim, muda e calada, sabe, tipo, eu não posso falar com o Senhor, Peraí, eu tem não posso diferença? tem Você diferença, vai minha gente. explicar-nos, por favor. Tem diferença. Acho que resumidamente uma oração é assim, você tá lá: "Ó Senhor, tu és soberano, poderoso, maravilhoso, eu confio em ti". Aí você vira as costas, entre aspas, e começa já a reclamar de Deus, ou duvidar dele, ou não crer quem ele realmente é. Sabe, quando você começa a duvidar do caráter de Deus, ou até começa a falar mal mesmo, assim, sabe, tipo: "Ai, mas Deus não tá nem aí pra mim, eu sou a pior das pessoas, não sei o quê, não sei o quê". Sabe quando você começa a reclamar mesmo? Então, você tem aparência, vamos, assim, usar um exemplo Ninguém muito faz lindo isso, de você tá Deus. louco, você Ninguém tá faz falando isso. aqui com crente, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. De domingo, então, imagina, a gente levanta nossas mãos e declara várias coisas maravilhosas sobre o Senhor, aí chega segunda-feira, aquele momento difícil, a gente já começa a reclamar. Você Então é acha muito dentro crente, fala: "Deus me abandonou", isso aí eu não sei, você tá errado, hein, você eu rever acho que eu tô errada, eu vou ter que rever, né, gente. Mas, ó, vamos supor que isso aconteça, vamos supor que isso é vamos muito normal. fingir, né, Que não tem. A naturalidade que isso é normal, e aí a gente acaba indo e contaminando o solo do nosso coração, para a gente usar bem esse exemplo aqui da poda, da frutificação, a gente acaba contaminando o solo do nosso coração e a nossa raiz fica podre. Agora a lamentação não, já é interessante, que é o seguinte, a dor chega, é o tempo de poda, dói, é difícil, mas olha só, se tem uma coisa que eu acho incrível na Bíblia, Salmos, enfim, vários textos, é o mas. Tá acontecendo isso, 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 mas e aí os olhos do salmista, no caso aqui o exemplo que eu dei, olham para o Senhor e ele relembra quem o Senhor é, ele relembra os momentos que o Senhor cuidou dele, ele relembra a história do povo de Deus, como o Senhor foi compassivo, amoroso, misericordioso. Então esse tempo de lamentação, eu acho que é um exercício muito bom para a gente não joga fora o que está doendo, gente, nós somos crentes, somos seres integrais, nós vamos passar por um momento de dor, se Jesus chorou, quem sou eu para não chorar, sabe? Não é só porque nós somos crentes que a gente vai ficar 100% "uhul", alegria transbordante. Acho que seria um pouco até perigoso. Oi? Jeremias escreveu um livro escrito Lamentações de Exa Jeremias, está na Bíblia. Ele lamentou, eu também posso. exatamente. Não Se é? ele lamentou, eu não posso, exatamente. Então a gente não pode de jeito nenhum querer colocar, até perigoso, embaixo do tapete essa emoção e falar assim: "Não, isso não está acontecendo comigo, eu vou continuar vivendo a minha vida". Não, gente, não. Como a gente citou vários exemplos aqui, o próprio Jesus passou por essas dores, mas a questão é, ele se voltou para o Pai. A gente vê Jeremias, a gente vê os salmistas, a gente vê essas pessoas que Jó, né, pessoas que tiveram ali esse tempo de dor, mas voltaram-se para Deus. Então acho que esse momento de lamentação ele é muito importante. A gente lamenta, mas a gente olha para o consumador da nossa fé, a gente olha para o nosso consolador. E à medida que nós vamos caminhando ali, nós somos consolados, somos relembrados dessa verdadeira esperança, somos alimentados. Aí a florzinha que estava murcha, ela vai e começa a voltar a viver com
o nutriente certo, com sol, com o alimento certo, com água, com rega, com cuidado ali. Sabe quando você mata a planta? Às vezes você acha que não tem solução? Gente, tem sim, gente. Creio em nome de Jesus que essa planta pode voltar. A gente pode Menina, eu tô com 3 aqui em casa. Eu tô com 3 sedentas aqui em casa. Ó, sei. eu ganhei no meu aniversário há 2 meses atrás, eu acho que não sei, viu, eu ó, A esperança, a não Só esperança. teve uma que pensei que tinha morrido do nada, quando eu olhei estava crescendo de novo, eu falei: "Mas gente", eu já Olha, estava deixado de lado, assim, sabe, e ainda brotou um negocinho ali é que eu na tô terra. guardando o pó de café pra jogar nela. é isso, vamos É, trabalhar bom é que positivo. Cristo é o no a nosso pó de café, Cristo é o nosso machado, Cristo é a nossa tesourinha para cortar. É, ele sabe Cristo trabalhar, é, sabe Cristo é fazer o botar vida, né. Cristo é a água de arroz. Nossa, olha que frase interessante, Cristo é a água do arroz. Faz essa de pegar fora do contexto, nossa, a Érica vai pro hall da heresia, mas é isso. É isso, acabamos de ouvir então a diferença de lamentação e murmuração. Ótimo, isso também, como a Bia disse, mudou a vida dela, vai mudar a minha também. Tenho certeza, muito obrigado, Bia. E eu acho que nós queremos ouvir aí de vocês. Nós queremos que vocês deixem nos comentários das plataformas, deixem nos comentários do Instagram, quando sair a propaganda aqui desse episódio, o que Deus pode estar podando na minha vida hoje, na sua vida hoje. Então, reflita nessa questão, o que Deus pode estar podando na sua vida hoje. Com certeza eu queria que Deus, podasse bastante a murmuração e ela virasse lamentação. Eu amei isso. E aí, você consegue ver o corte? Ou só o corte? Você vê somente o corte? Ou já consegue perceber a florzinha surgindo, o fruto, né, nascendo? Primeiro vem a florzinha. Então, aqui nas minhas plantinhas sedentas aqui de casa, que eu esqueço de colocar água, né, uma aguinha que a gente coloca já né, já sai ali o brotinho, é bem interessante. E vocês? Vocês só conseguem ver o corte ou já conseguem ver a florzinha e o fruto? É isso, acho que a gente está caminhando para o nosso final. Quer falar alguma coisa, Vir? Bom, sobre esse assunto, que se vocês quiserem, aprender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre isso, na plataforma do Frutíferas, que é o nossa plataforma paga, do Graça em Flor, a gente tem um estudo muito legal, que uma amiga da Fran, lá dos Estados Unidos, ela deu 4 aulas para nós em João 15, ela focou em alguns dos versículos ali, e ela explica muito sobre essa questão do permanecer, sobre, frutificar e tudo mais. E a Fran, então, ela até tá em inglês, se você sabe inglês, que nem a Ecra, é professora de inglês, tal, fluente, você pode se lá. Mas a Fran faz a tradução, né, da amiga dela ali, junto, então as 2 estão juntas ensinando. E também nós temos, né, Bia, um dos seus devocionais, que também vai falar um pouquinho sobre essa questão do cultivar, se não me engano, eu não vou lembrar o nome, a Bia vai falar pra gente agora, que também tá lá na plataforma, que você pode ler mais sobre esse assunto tão gostoso e aprender mais sobre a questão de frutificar, de poda, de permanecer no Senhor. Pode falar, Bia, o seu, como é que chama mesmo? É um chamado para cultivar e guardar. E tem inclusive uma outra devocional que eu escrevi, que é Senhor, estou esgotado, que é inclusive um dos dias é justamente sobre essa passagem de permanecer. Então, um chamado para cultivar e guardar e Senhor, estou esgotada. Se você quiser aprofundar mais, aqui no podcast a gente não pode, para não ficar tanto cansativo assim para vocês ouvirem, né. Mas se você quiser, tiver a fim de se aprofundar nesse assunto, frutificando na dor, nós temos aí o Frutíferas, a nossa plataforma de ensino bíblico com um material de excelência, galera. Se você gosta da Virgínia falando, se você gosta da Bia falando, se você gosta dessa pessoa aqui falando com esse sotaque de Taquara Rachel, dessa voz aqui maravilhosa. Mas não só temos nós lá, tem muita gente boa também. Você pode encontrar no @Graça em Flor,
tá? O Frutíferas vai estar lá. E também tem o blog, o graçaemflor.com, onde você encontra material gratuito para suas devocionais, para suas meditações bíblicas. O Frutíferas é bem mais completo, com estudo bíblico, devocional, clube do livro, mas o Graça em Flor também está lá. E não deixe de ouvir os episódios os episódios anteriores a esses do nosso podcast Frutificando Juntas. É isso. Hoje nós falamos sobre frutificar na dor, frutificando na dor. Vimos aí o propósito da poda, vimos aí a maneira de não enxergar só o corte, mas enxergar também a flor e o fruto que vai vir depois. Aprendemos a diferença de murmurar e lamentar. Vimos alguns exemplos bíblicos, falamos um pouquinho também do que já vimos, já enfrentamos, e fica o lembrete desse verbo que aparece tanto em João 15. Jesus diz que devemos permanecer nele, né? Pois, como ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O apóstolo Paulo, outro também em que mas sofreu, sofreu e só frutificou na dor. Apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios que nossa suficiência vem do Senhor. É isso, a dor é temporária e o fruto é eterno. Bonito isso, né? Pode virar capa de um livro aí, quem quiser escrever. E é isso, meninas. Muito obrigado por ficarem aqui. Muito obrigado, Bia. Fale suas últimas palavras. Ô, louco, últimas palavras. Nossa. E desse episódio. Tá. Espero que você conheça muito. Vamos fazer a despedida. Nossa, não. Bia, fala alguma coisa. Fala tchau. Tá aqui orando. Fala tchau, Bia, para os ouvintes. Tchau, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que a gente possa juntas, esse chamado de frutificar não é solitário, é juntas, em comunidade, juntas aqui com graça, com frutíferas, que juntas possamos frutificar para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém. Prazer foi nosso. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @graçaemflor. Deixe seu comentário no episódio, compartilhe com todas as suas amigas e até o próximo episódio. Tchau, Bia. Tchau, Vir. Tchau, Érica. Tchau, Bia. Tchau. Tchau, tchau.